Jesus está no meu coração. Aqueles conhecimentos que aos poucos, e dentro da nossa limitação, estudamos em casa e fazemos as nossas reflexões. Dentro dos nossos grupos de estudo, lá na Sociedade de Estudos Espíritas, da Seara de Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, da qual nós fazemos parte, e lá já há 25 anos. 25 anos que essa casa foi aberta, fez agora que eu digo um pouquinho mais longe, em maio, e perseverando naquilo que a gente mais busca, que é o nosso melhoramento, a nossa evolução, e sabendo que a nossa evolução ela é pessoal e intransferível, né? Nós não podemos transferir nossa evolução para ninguém, nós não podemos assumir os problemas de ninguém, os problemas nossos são problemas nossos, somos nós que temos de resolver e aprender com eles. Já vimos que quando não aprendemos também que Deus não castiga nem premia, Ele, segundo Jesus, dá a cada um segundo suas obras, mas dentro dessa condição do nosso recebimento, sabendo que quando Deus nos coloca em determinada situação, não é para castigar, mas é para nós perguntarmos o que é que Ele quer me ensinar com isso. E é uma luta constante. E digo uma coisa para você, eu todos os sábados, nas nossas reuniões, nas palestras, normalmente eu começo com duas frases, dizendo primeiro, busque a verdade e que a verdade liberta. E essa verdade só pode ser conquistada através do estudo. Não fique esperando que ela caia bondosa da sua mente. Tem que ser estudado, fazer as reflexões devidas para que assim nós possamos crescer. E a segunda frase que eu sempre digo lá é: seguir Cristo é muito difícil. Nós temos lá no começo, né, lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que quando pergunta qual é nosso modelo e guia, e é provavelmente a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. 5 letrinhas. Jesus. Agora, segui-lo não é fácil. A começar pelo tema que resolvemos abordar. Porque quando Kardec busca as condições necessárias para poder transmitir e auxiliar na nossa evolução, ele faz a questão que ela é fundamental. Fora da caridade não há salvação. Alguém lá atrás colocou fora da igreja, não tem, mas é fora da caridade. Ou seja, a caridade, até Paulo, né, quando em um momento quando ele disse que na tríplice condição, que seria fé, esperança e caridade, caridade e amor, do grego, né, que vem aí do grego no sentido de amor, que tem eros, que é no sentido do amor homem e mulher, amor corporal, tem philet, que é o amor fraternal de amizade, e tem o ágape, que é exatamente o que está lá, que é exatamente o amor caridade. E quando diz fora da caridade não há salvação, aí a pergunta é: o que é caridade? O que é caridade? Muitas pessoas interpretam a caridade como filantropia, como você auxiliar. A campanha do quilo é caridade, com certeza, está todo o amor que nós vamos falar numa das definições do que seria essa caridade. A gente sempre tem caridade como uma forma só de muitas vezes ajuda material e não é só isso. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Essa é a pergunta. E a espiritualidade não é boquinha. Diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas.
É simples assim. É simples assim. Quando se fala campanha do CLIL, está tudo incluso aí na benevolência, que você, não é só o sacrifício, é você ir atrás de pessoas, porque a dor da fome é terrível. A dor de você ver necessitados em alguns lugares é terrível. Então, a benevolência para com todos, ela está até vinculada ao teu voto, porque os programas sociais que, independente de qualquer coisa, estamos aí fora do mapa da miséria. Isso é benevolência? É, mas só foi conseguido através, provavelmente, de um voto. Então, escolhamos certo em quem vamos votar e quem vamos escolher para as próximas eleições. Vamos vincular a benevolência para todos aqueles que estão na nossa casa, fazer o bem, relacionado às vezes até com o nosso próprio sacrifício, mas que o outro seja feliz, mas com certeza, se nós fizermos o outro feliz, seremos felizes também. Indulgência para as imperfeições dos outros. Olha a segunda parte. É muito difícil. Nós somos críticos, nós somos cruéis, nós não aceitamos os erros. E Jesus foi muito fácil nisso quando disse: joga a primeira pedra, aquele que não teve nenhum. Ele falou a palavra pecado, disse, aquele que não tem nenhuma imperfeição. E por que a gente briga tanto e critica tanto a imperfeição dos outros? E o terceiro, que é do qual está vinculado a mensagem que vamos trazer hoje à noite toda, seria perdão das ofensas. Ele não pediu para que a gente fizesse aqui um passeio, arranjasse dinheiro, ou fosse a pé até o Himalaia e subisse o Monte Everest, e lá nós conseguíamos todos as benesses da evolução. Não pediu para que a gente subisse o Monte Everest com 8.600 metros de altura. Pediu para que a gente fosse bom com as pessoas, respeitasse os defeitos alheios, fosse indulgente e perdoasse. Só pediu isso. E que é a grande nossa dificuldade, essas três coisinhas. Por isso a gente tem que, de alguma forma, lutar. Ser cristão não é fácil. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que lhe seja possível e que desejamos que nos fosse feito. Tal sentido dessas palavras: amai-vos uns aos outros como os irmãos. A caridade, segundo Jesus, não restringe-se à esmola. Abrange todas as reações que temos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, para que a indulgência precisamos com nós mesmos. É uma das maiores caridades que podemos fazer também, é o auto-perdão. Quem é que não falha? Quem é que é perfeito? Então nós temos que aprender a nos perdoar e seguir em frente. Não é só perdoar pelo nosso erro, a gente tem que consertar o erro que teve. Tudo aquilo que fazemos, nós somos humanos, mas tem gente que é humano demais, né, Leandro? Então aí erra demais todo dia, repete aquele mesmo erro todos os dias. Então a gente tem que fazer cada reflexão para que possa promover a nossa mudança. Jesus disse, em um determinado momento, alguém disse assim, quando perguntaram a ele sobre o perdão, perguntou a ele sobre as pessoas, ele disse: os antigos te diziam, amai aquele que vos ama e odiai aquele que vos odeia. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que te perseguem. Olha que frase. Olha que ensinamento. Provavelmente dentro da nossa, o nosso nível evolutivo, seja um dos mais difíceis de fazer. Porque na realidade já pensou chegar em casa
e fazer uma prece por aqueles que você odeia, por aqueles que te odeiam, ou por aqueles que você acha que são teus inimigos? Então, Jesus foi muito sábio, né, quando disse isso. Retribuir o mal com o bem. Com efeito, se amai aos que vos ama, que recompensa tendes? Não faz isso também os publicanos, a mesma coisa? E se saudai apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentis a mesma coisa? Então nós seguimos comum. Isso está lá em Mateus. Verifica o que ele diz lá em Lucas. Se amais o que vos ama, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vulo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. Em Mateus e em Lucas. Retribuir o mal com o bem. E sempre, olha que essa bate feio. E se emprestais àqueles que queres, aqueles de quem quer esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receber o equivalente. É fácil? Vai alguém te dever alguma coisa e verifica quanta raiva você vai ter e quanto você vai ter que ir raiva para tentar receber. E se você não recebe, está criada a inimizade. Para você foi mais importante provavelmente o dinheiro do que a própria condição da sua saúde mental, do tentar receber, de tentar, de alguma forma, agredir aquele de quem nós estamos devendo. Eu não estou falando só financeiramente, não. Financeiramente é o mínimo ou besta. Eu estou falando daqueles que nos agridem, que muitas vezes nós queremos nos vingar. É a vingança em relação aos nossos irmãos que ainda não compreenderam o verdadeiro sentido da vida. Não compreendem o sentido da vida. Jesus dizia, em uma determinada condição das suas parábolas, que tinha um senhor das vinhas, em que tinha um servo que lhe devia muito, lhe devia 1000 denários. Era muita coisa. E esse senhor mandou prender esse servo, porque ele não estava pagando. Quando o servo lá chegou, e ele chegou lá preso, e disse, Senhor, eu vou lhe pagar, é que eu não tenho dinheiro. Não, eu vou prender você, eu vou tirar tudo o que você tem, sua família. Ele disse, eu não tenho dinheiro para lhe pagar agora. Me perdoe, eu vou trabalhar para lhe conseguir. O servo com compaixão, o Senhor com compaixão, disse, estás perdoado, não me deves nada, segue. Esse mesmo servo, ao chegar lá fora, encontrou um companheiro que lhe devia somente 1 denário. E ele disse, você tem que me pagar. Se você não me pagar, eu vou prender você, eu vou tirar tudo que você tem de sua família, vou escravizar seus filhos. Aí, um ouvinte voltou e contou para o servo, para o senhor. E o senhor disse, chama ele aqui de volta. Aí ele voltou e fez, olha, eu te perdoei 1000 denários. Você não quis perdoar 1 denário do teu companheiro? Agora você vai para a cadeia. E você só sai de lá quando você pagar seu outro ceitil. Jesus quer dizer o que com isso? Quais são as dívidas nossas em relação aos nossos companheiros de jornada?
Eu tenho, dentro das nossas reuniões mediúnicas, quantas vezes nós recebemos lá irmãos que vêm cobrar, que está ali para se vingar, o obsessor de alguma determinada pessoa que está na nossa lista lá de vibrações, e ele disse que não vai se aquietar enquanto não tomar a pessoa da sanidade, até alguns dizendo que vai levá-lo à morte, por causa de dívidas do passado, não dívidas financeiras, mas dívidas morais. E a gente utiliza essa mesma argumentação. Alguns ficam calados e não retornam mais. Outros voltam semana que vem, na outra reunião, dizendo que vai continuar com a tarefa. E a gente continua no processo da busca do perdão. Da busca do perdão, porque não é fácil. Jesus, quando dá esse ensinamento, ele quis dizer que nossas dívidas para com as leis do amor, as leis de Deus, portanto, nossa dívida para com Deus, nossa dívida para o universo, ela é muito grande. Tem um filme que diz assim, não sei se se lembra, tem um filme que diz assim, nós sabemos o que você fez no verão passado. Então, cada um sabe o que já fez na vida. Cada um bota a mão na consciência e sabe o que já fez na vida. Desde coisas que são muitas vezes inconfessáveis. Que é aquela dívida de 1000 denários para que temos para com Deus. E no entanto, nós temos relações e que queremos nos vingar, queremos não perdoar uma pessoa que talvez seja muito menos do que já fizemos na vida. É isso que mais ou menos que Jesus tenta nos ensinar com isso. Retribuir o mal com o bem. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, pois é Ele bom para os ingratos e para com os maus. Sede misericordioso com o vosso Pai, como o vosso Pai é misericordioso. Então, é difícil a gente imaginar o que seja essa palavrinha, amai os vossos inimigos. A gente pode ser sempre pensando que quando, segundo a Kardec, lá no capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo específico que eu acho que merece ser lido periodicamente, o amai os vossos inimigos, para que a gente vá incutindo aos pouquinhos. Quem sabe a gente todo dia aprenda, Leandro, que exatamente o conteúdo daquele evangelho, do que ele diz. Porque quando fala amar, a gente sempre imagina a ternura, que a gente compreende muito o amar na palavra quando a gente fala entre pessoas amigas. Mas Jesus dizia que amai os vossos inimigos, começamos por não lhe desejar mal. Porque tem pessoas que é mais ou menos assim, olha, eu não desejo mal a ele não, mas um dia ele cai, já está desejando. Ele, vixe Maria, eu sabia que um dia, desculpa a expressão, ele ia se lascar, como diz o outro, porque ainda estava incutido dentro da gente aquilo, a falta do perdão. Então amar o nosso inimigo, ou amar os nossos inimigos, não é você ir lá e dar cafuné nele. Amar não é ter, não é que você pode, uma pessoa que te traiu, um amigo que você tinha, que agora não é mais amigo, mas também não podemos considerá-lo inimigo. Como é que poderemos ir lá agora dar cafuné na cabeça dele e ter toda o que nós chamamos depositar toda a nossa confiança? Não vai ter isso nunca, ou pelo menos até reconquistar, que quantas vezes diz, a confiança a gente não dá, a gente não adquire através da convivência. E alguém que pode ter sido em algum momento da vida muito terrível com você, um dia ele pode mudar, porque ele também faz reflexão. Esse negócio de dizer que pau que nasce torto, morre torto, é mentira. Primeiro, eu não sou pau, eu sou gente, eu penso, se eu penso eu mudo.
nessa condição que a gente tem de ser humano, que tem a capacidade de reflexionar, e nessa reflexão a gente repensar a nossa vida, ele pode mudar, ele pode se arrepender. Alguém aqui já se arrependeu de alguma coisa que fez? Eu creio que sim, porque eu já me arrependi de muitas. Eu não vou fazer a lista não, porque se eu fazer a lista, a gente vai fazer uma rodinha aqui, vai passar aqui até amanhã de manhã. É difícil. É difícil. Então, amar os inimigos não é depositar confiança, não é ter ternura, não é fusão de amizade, não é impulso de simpatia por aquela pessoa que alguma vez te fez mal. Não é nada disso. Já pensou você ter afeição por uma pessoa que te fez mal? Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Pelo menos até a confiança ser restabelecida. Então, não é forçar para que não haja diferença entre eles e os amigos. Por quê? No conceito que Jesus dizia, amar os inimigos é, primeiro, não guardar ódio. Está dito lá. Não guardar ódio. Não guardar ódio. Já pensou que temos uma palavrinha que a gente sempre usa, o tal de ressentimento. A gente, olha, eu perdoei, mas quando se lembra do que a pessoa fez, se brincar, a cabeça explode, sai fumacinha pelo ouvido. É da raiva que a gente tem. Então a gente conseguiu perdoar? Não. Ainda não. Ainda continuamos com ódio. Então, uma das condições de amar os inimigos, que Jesus nos ensina, é não guardar ódio. Seria um deles. A outra, fundamental. O que é a caridade? Como Jesus ensinava. Benevolência para com todos, indulgência para os defeitos alheios e perdoar. Perdoar. Está aí o amar. Perdoar é uns atos mais profundos, segundo a própria espiritualidade, da exteriorização do amor, o perdão. Você perdoar uma pessoa pelo mal que ela te fez, insisto, perdoar não é você voltar a frequentar a casa dele, dar tapinha e tomar um sorvete ali com ele. É você não sentir ódio e perdoar. E se por acaso ele lhe buscar para reconciliação? É um ato do amar. Você permitisse ou permitir a aproximação. E, logicamente, permitir essa aproximação, como ele diz, com o famoso pé atrás. Pé atrás. E esse pé vai mudar para trás até adquirir a posição da postura normal, quando a confiança estiver restabelecida e as condições estiverem normalizadas. Isso vai levar um dia, 2 dias? Não, sei lá quanto, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo. Mas você permitir se amar. Você permitir que o outro se aproxime de você. Você não rejeitar a aproximação do outro. Isso é uma condição de se amar os seus inimigos. É fácil? Não é. Mas é uma condição. Está lá no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. A outra, também difícil. Aquele que é considerado inimigo, você lhe desejar o bem. Está lá no Evangelho. Tanto do Evangelho, os 4 Evangelhos, como no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro lá. Desejar-lhes o bem. Desejar-lhe o bem. Você não querer o mal e desejar para que a pessoa tenha sucesso, que ele possa seguir em frente, que ele possa restabelecer sua família. Se ele estiver passando alguma condição financeira, até fazer preces para que ele possa se restabelecer. É fácil? Seguir Jesus como guia e mestre não é fácil. Mas se a gente diz que a gente segue Jesus, por que a gente não aprende os ensinamentos? Ele que trouxe o Evangelho, as boas novas, ele que dizia, não coloque vinho novo em odres velhos,
Porque eu estou trazendo algo novo. Os antigos te diziam que, eu porém vos digo que. Para que a gente possa se transformar. Você escuta em outros lugares, não, se você crê em Jesus, você está salvo. Vai em qualquer igreja evangélica. As pessoas não sabem o que é. Não é crer que Jesus existe. O que é crer em alguma coisa? É crer, quando ele disse isso, que eu tenho forças para segui-lo, já que ele é guia e modelo. Se ele é guia e modelo, ele vai na frente guiando para que a gente não caia. E, no entanto, qual é o grande motivo dos nossos sofrimentos? A gente se perde quando ele guia para um lado, nós não seguimos os ensinamentos dele e a gente se perde no caminho, que é uma questão de escolha. Isso faz parte da nossa evolução. Faz parte da nossa evolução. Seguir os caminhos que Jesus ensina é aprender, não é simplesmente dogmatizar o que ele disse e seguir cegamente, mas refletir sobre os seus ensinamentos e promover, não de um salto de um dia para outro, mas aos pouquinhos e implantando os ensinamentos, compreendendo e avançando. Isso chama-se aprender com amor. Mas, quando não aprendemos com amor, quem é que surge? A nossa grande amiga, aquela que realmente nos faz crescer, a dor. A maioria de nós só aprende pela dor, por mal escolhas. Mas lembre-se que nossa encarnação não é só nessa. Nós não só temos essa encarnação, tivemos outras encarnações. Estamos trazendo muitas coisas do passado, dos milênios da escuridão que vivíamos. E hoje estamos, eu não sei se eu já disse aqui, mas se eu não disse, vou dizer pela primeira vez, cada um de nós estamos no mais alto grau da evolução conquistada. Se a evolução é crescente, então hoje, cada um de nós estamos na nossa melhor fase evolutiva. Não pode ser diferente. Se a gente não retroage, eu não pude ser melhor fase ontem e hoje ser uma fase pior. Nesse instante, nesse segundo, nós estamos na melhor condição evolutiva que já tivemos. Desculpa a expressão, e olha cada um, eu inclusive refletindo para mim mesmo, o que nós somos. O quanto ainda tem de caminho a ser conquistado. Então, se nós estamos nessa condição de aprender pela dor, é escolha. É escolha. Por que não aprender pelo amor? Pela caridade. Fora da caridade, não tem salvação. E caridade é benevolência para com todos, indulgência para os defeitos alheios e perdão das ofensas. Isso é caridade. Ainda temos a condição de, dentro da condição de amar os vossos inimigos, não prejudicá-los. Se ele tem uma vida assim, que quantas pessoas tentam atrapalhar? Se ele teve inimizade, eu vou botar terra naquele negócio, ele não vai conseguir. Ele está tentando, eu vou botar terra lá, quero ver se ele consegue. Ele já fez aquilo comigo, daqui para frente ele vai ver como vai ser bom. Então, não prejudicá-lo, que ele siga em frente. No momento que ele precisa, Leandro, socorrê-los. A gente tem essa força. Existe um ato mais bonito de que você ter uma pessoa que você já teve, ou que tem uma certa olhar, o famoso olhar atravessado. Minha avó fazia oi de brecha. A pessoa que tem aquele oi de brecha para você.
e que você, em um momento difícil, você se dispor a ajudar, isso é amar as pessoas e amar os nossos inimigos. É alegrar-se, calma, no Evangelho, é alegrar-se quando ele estiver bem. A maioria é o contrário. Quando as pessoas do qual não gostamos estão bem, nós ficamos com raiva. Inveja. Até inveja. Então é necessário que a gente atenda àquela condição de retribuir-lhes o mal com o bem, apesar de nos desejarem mal. É fácil? Não. Mas se fosse fácil, nós não estaríamos no planeta de provas e expiações. Saímos do planeta primitivo, estamos no planeta de provas e expiações, do qual estamos passando pelo momento de transição para um planeta numa condição mediana, mas só passa para lá. Nós temos a passagenzinha. O ente encarna tem uma passagenzinha. Segundo a espiritualidade, inclusive está lá em transição planetária, muitos de nós, segundo Emmanuel também, muitos de nós estamos reencarnados, talvez, dependendo daquela condição. Uma das promessas de Jesus: os pacíficos herdarão a terra. Quem não adquirir a condição de passividade estará com um bilhetinho desencarnando e indo com seu processo evolutivo, assim como Emmanuel nos fala lá no livro A Caminho da Luz, dos capelinos, né? Aqui chegaram os hebreus, os judeus, os egípcios e os indianos, arianos, que aqui chegaram. Chegaram pessoas, tem um livro de Hermínio C. de Miranda chamado O Exilado, não é de Edgar Armon, aqui do Exilado de Capela, não, é O Exilado, em que ele fala que um engenheiro lá de Capela, num processo de uma entrevista, numa reunião mediúnica, e que ele dizia que ele não conseguia compreender, que na cabeça dele tinha tanta coisa tecnológica e ele estava numa caverna. Mas ele foi para lá em função do conhecimento que ele tinha para ajudar, como missionário compulsório, para ajudar aquele povo a se desenvolver, para os povos se desenvolver. Quem gostaria de ir para um planeta melhor? Eu não vou perguntar, eu não quero que levantem a mão. Eu tenho certeza que todos aqui gostariam de estar numa próxima encarnação, numa condição melhor, numa condição em que poderíamos dizer que seríamos felizes. Como ele disse, aqui já somos todos felizes, né? Estou pensando essas coisas aqui, a espírita já não tem problema. Então, o problema é, todo mundo quer ser feliz, e eu tenho certeza que todo mundo quer. Tem uma pergunta em seguida: quem está disposto a pagar o preço? Olha, o cri. O problema é o preço. Para a gente é muito fácil, que nós somos muito terra-terra, nós somos muito terra-terra, queremos viver muito com as sensações muito terrenas e os sentimentos muito terrenos, esquecendo-se de que nós somos espíritos universais, que estamos encarnados para vivenciar uma experiência terrestre e aprendermos. Não fiquem pensando que aqui foi o planeta Terra, um planeta de turismo, não. A Terra já um dinheirinho ali, tu vai para Gramado, mas são momentos de refrigério e nem todo mundo vai. Aqui é um planeta hospital para curar doentes moralmente. Aqui é um planeta prisão, porque quando fomos expulsos de Capela,
era porque não éramos boas pessoas lá. Mandaram para um planeta, para uma ilha, mandaram para a ilha Tamaracá, preso lá, preso político, mandou lá para algum lugar para que a gente pudesse não fazer mal a eles. Mas aqui tem uma condição fundamental. Aqui é um planeta escola. E que deveríamos aprender que caridade é benevolência para com todos, indulgência para os defeitos alheios e perdão para os nossos, conforme o assunto da noite, para aqueles que chamamos de inimigos. O perdão para todos aqueles que nos contrapõem. Então, quando todas as vezes nos colocarmos diante de uma situação, eu sempre digo que a pergunta é fundamental e não podemos esquecer. Jesus me colocou nessa posição. Deus me colocou, Jesus, no processo reencarnatório, que não manda em nada. Quem manda na gente somos nós. Quem escolhe para onde a gente vai somos nós. Tem aquelas escolhas que nós fazemos por livre arbítrio, muitas vezes não é atendida porque não nos é permitido, mas tem o compulsório, que é a escolha pelas nossas ações. É perguntar o que é que Jesus quer me ensinar diante das situações que eu me encontro. Por que eu estou vivenciando isso? O que é que eu tenho que aprender? Então é necessário que a gente saiba que nós estamos vivenciando, Leandro, nós não somos eternos, somos imortais. Não somos eternos porque fomos criados, espíritos criados. Somos imortais que jamais o espírito morre. É uma trajetória grande. Viemos de um passado, do qual criamos uma condição de que ali convivemos com muitas pessoas, adquirimos muitos amigos, adquirimos também muitos, entre aspas, aí, do que sejamos inimigos. E estamos passando agora pelo presente. Aquilo que eu falei já não é mais presente, já é passado. Eu já estou falando aqui, isso aqui é presente. E daqui a pouquinho, antes de eu terminar a palestra, ao término dela é futuro. Mas o futuro não só tem daqui a 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. O futuro é daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. É você lembrar-se que é no futuro que você está. Você vai estar lá no futuro. E o que é que você está preparando espiritualmente para você vivenciar esse futuro? O que é que você está fazendo para que esse futuro que você vai se encontrar seja melhor? Se você... Aqui em Bonito, pertinho, tem muito plantio de fruteiras, frutas e outras coisas. E a gente lá em Bonito, vamos dizer assim, planta pepino, colhe pepino. Planta morango lá em Brejo da Amada de Deus, colhe morango. Como é que você pode plantar pepino e quer colher morango? Não tem. É o plantio. E isso está muito relacionado com a convivência entre as pessoas. E essa convivência não é fácil, convivemos com amigos e convivemos com aqueles que não são tão amigos ainda, ou foram, e por algum motivo houve a traição. Lembrando-se que esses inimigos, até um certo ponto, eles estão encarnados. É fácil de você identificar e até um certo ponto se proteger. Mas voltando para aquele assunto da reunião mediúnica, e quando você tem... Alguém, eu não sei, você tem reunião mediúnica aqui, não tem? Eu não sei se vocês convivem, com certeza, a pergunta é idiota, tá? Mas vocês devem conviver com obsessores que aparecem. Quem são esses obsessores que, na realidade, foram amigos nossos do passado? Quando ele fala, meus obsessores, não chame de obsessor não, que você foi você que cativou. Você pode ter mudado, talvez nem tanto ainda. Mas se você não quer tanto problema para o futuro, você tem inimigos hoje encarnados
Nós nem estamos sempre aqui, vamos estar uma fase na erraticidade, vamos desencarnar. E tem os nossos inimigos que hoje estão encarnados e que em algum momento vai desencarnar. Quem gostaria que esses irmãos, lembre-se disso. A terra é um hospital, porque somos doentes, a terra é uma penitenciária, porque somos infratores das leis de Deus, mas somos estudantes numa escola fantástica que é o planeta Terra. Mas lembrando-se que quando Jesus diz Pai Nosso, ele quis dizer Pai Nosso. Então, o pai tem muitos filhos, e os filhos são irmãos, então deveriam chamar todos eles, inclusive aqueles obsessores de irmãos, que por acaso nós desencaminhamos ou fizemos as nossas besteiras lá e ele agora vem, conseguiu nos identificar. E vem atrás de nós. Quem gostaria de estar nessa condição no futuro? Se já não está agora, insisto, nas reuniões mediúnicas. Então é necessário que a gente transforme. A transformação é fundamental. Ninguém vai sair daqui voando, nem levitando, nem saindo daqui pegar um aerobus para ir para casa, nem fazer um teletransporte pelo pensamento, que ainda nós não temos evolução suficiente para isso. Nós vamos sair caminhando. Vamos caminhando, que aqui tem a reunião, essas reuniões no sábado, depois tem o passe, depois eu chamo que tem a terceira parte da reunião, que um amigo meu dizia que é a parte mais difícil. É quando você sai daquela porta para retornar, sabe o que vem para lá. O que você faz lá? O que você fez no verão passado? O que você faz durante a semana? Como é a convivência com sua família? Existem inimigos entre a família? Sei lá, cada um sabe aí os filhos que tem, os pais que tem, e sabe que, pelo processo reencarnatório, isso foi conquista. E como eu estava falando lá dentro, no que nós estávamos batendo papo, o mundo é de reconciliação. Nós estamos numa condição planetária em que os inimigos devem ser deixados de lado como inimigos e pensar neles como irmãos que ainda não compreenderam o sentido da vida, não compreenderam o sentido da palavra amor. Mas se nós compreendermos, nós vamos amá-los. Dar cafuné neles, não. Botar a cabecinha deles, não. Mas fazer prece por ele, desejar o bem para ele, desejar para que ele tenha sucesso na sua vida. E se ele um dia se arrepender, que você esteja de portas abertas para que uma reconciliação possa acontecer. Porque o mundo é de reconciliação. A gente só vai construir um mundo melhor. Não estou falando só do micromundo familiar, mas vou falar do mundo vicinal, dos nossos vizinhos, mundo do bairro. A gente vê lá aquela guerra fratricida, Ucrânia e Rússia, que já foi um país só uma vez, numa determinada época. A Palestina e Israel, você vê o povo do Sudão, pouco se fala, porque são pretos e são desprezados. Pouca gente fala das guerras que existem na África, porque são vidas menores, mas estão lá. Estão lá numa guerra fraternal, de besteira, por besteira. Porque tu é da raça tal e tu é da raça tal, tudo é humano. Quanto mais, nós aqui é o que podemos fazer em relação a promover o bem, que termina sendo, de alguma forma, uma condição necessária para que a gente consiga realizar as tarefas que, quando a gente saiu lá do plano espiritual, quando a gente sentou juntinho do nosso anjo de guarda, que a gente fez a nossa listinha de tarefas, aquelas promessas de final de ano. Ele faz, vou começar o ano, vou perder 10 quilos. Faz 10 anos que eu digo isso. Não são essas promessas. São promessas sérias, evolutivas, que fizemos. E é necessário que a gente busque essa reconciliação com todos aqueles que conosco convivem.
E aqueles que ainda não conseguiram se aproximar, deixa a porta aberta para que a conciliação um dia possa acontecer. E nesse momento, com toda certeza, grande luz surgirá. Grande luz, que seria a presença de Jesus permanentemente como guia e modelo que a gente despreza tanto. Então é necessário que a gente faça essas reflexões de amar os vossos inimigos, porque é uma questão de caridade e aqui para nós, também para o nosso próprio crescimento. E se desejamos um mundo melhor, lembre-se que é através da paz. E a paz começa dentro de cada um. E a conciliação não acontece que não seja dessa forma. Eu estou ganhando 5 minutos, porque por terminar aqui o tema, já encerrei, porque ele começou um pouquinho tarde. Mas é isso, gente. Então, eu gostaria de, primeiro, Leandro, agradecer a oportunidade, que é um tema fantástico. Eu falo para eu mesmo escutar. Porque seguir Jesus não é fácil. Tê-lo como guia é fácil na boca. Mas segui-lo, quem crê em Jesus, não é crer no que ele disse e segui-lo. Basta crer. Não, eu creio em Jesus, eu estou salvo. Mentira. Você estará salvo, entre aspas, do que entendemos por salvação, não no conceito evangélico, mas de evolução, quando nós aprendermos. Eu não canso dessa frase. Benevolência para com todos, indulgência para os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Muita paz, muita paz. Deus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino de justiça e bondade. Jesus, divino mestre, divino amigo, nos auxilia no nosso dia a dia a colocar os teus ensinamentos em práticas, que não é fácil, e por isso te pedimos a inspiração necessária para que diante das situações em que nos encontramos, ou que nos encontraremos, possamos pensar em ti e perguntar o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar. Sei que que nós temos ainda muito aprendizado a adquirir. Auxilia-nos, Senhor, para cada dia nós estarmos mais próximos do caminho do bem, mais próximos da luz. Nos inspire, para que o verdadeiro sentido da caridade seja colocado em prática no nosso dia a dia, para que possamos, de alguma forma, construir um mundo melhor para nós mesmos e para todos aqueles que conosco convivem. Muita luz a todos, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor